Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, o J Privado, Adalberto Costa Júnior, esteve por um fio e agora é o líder a prazo. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega a você, a TV que não bajula você, mano. E a família, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para você, internauta, por favor, patriota angolano, inscreva-se no canal, deixa o like, comenta que é muito importante. Você que nos vê a partir do Facebook, também que siga a nossa página, né, deixa like, comenta, né, e compartilha, que é muito importante, ok, família? Porque queremos bater 100 mil inscritos no YouTube e isso só poderá acontecer com a vossa ajuda, ok? Então, sem mais blablas, mais longas, vamos aqui para a notícia. Olha, o Oswaldo Chingombe vai e escreve isso aqui. Adalberto Costa Júnior esteve por um fio e agora é um líder a prazo. A CJ está por um fio. Foi assim que, em 2021, o Bureau Político do MPLA respondeu a uma provocação da Frente Patriótica Unida e, em seguida, veio a destituição da liderança do Galo Negro e, consequentemente, a anulação do 13º Congresso. Adalberto Costa Júnior é um líder a prazo, poderá significar, segundo as nossas fontes, o mesmo que acontecera em 2021, a destituição de Adalberto Costa Júnior à frente da UNITA, porém, só depois das eleições gerais, o caso João Lourenço seja reeleito e não é para levar o ânimo leve, é sério, o aviso foi dado. Em tempos, partilhei com alguém uma informação que nos chegará de grupos, ou nos chegaras de grupos ligados ao MPLA, que dava conta que de uma agenda bem montada e definida de combater Adalberto Costa Júnior até a exaustão, ao ponto de virem tirá-lo da presidência da UNITA após eleições gerais. Ou seja, há uma agenda por parte do MPLA, segundo nos conta, que após as eleições, no caso de uma vitória deste partido, fazerem aquilo que algumas hostes vão chamando de varredura total de empecilhos que tentam contra a governação do partido na situação. Tal agenda vai mais longe, ou melhor, também consta nessa agenda uma perseguição sem tréguas às filhas de José Eduardo Santos, com maior destaque a Tizé dos Santos, que tem sido considerada como o maior irritante a abater após Adalberto Costa Júnior, tendo em conta os seus posicionamentos nos últimos dias para com o MPLA e com a figura do presidente João Lourenço, que tem se mostrado em ciclos privados aborrecido e extremamente cansado para com a então deputada da Assembleia Nacional do MPLA. Numa das conversas em um grupo do WhatsApp, o ministro de Estado e chefe da Casa Militar, Francisco Furtado, deixou escapar algo mantido em segredo ao ameaçar e alertar Tizé dos Santos que depois das eleições muita coisa irá mudar, inclusive a versão das causas da morte do então presidente da República de nome José Eduardo Santos, como noticiou o Clube Capa. No entanto, há quem vai mais longe, afirmando que se o MPLA ganhar as eleições, Tizé dos Santos verá este mundo a tornar-se pequeno para ela e irá arrepender-se amargamente por ter afrontado o líder do MPLA e o MPLA no geral, né? Segundo tais fontes, o regime, por meio de algumas individualidades da Frente Patriótica Unida, aproveitou introduzir no seio da UNITA alguns bofias espécie como o Kawik, que após as eleições gerais terão como função desestabilizar a UNITA, levando à caída de Adalberto Costa Júnior e consequente à exerção de um líder que seja marionete do MPLA. E estes bofias alegarão que Adalberto Costa Júnior falhou com o propósito preconizado e por esta razão não merece a confiança dos militantes da UNITA e tampouco do povo angolano. Outro sim, há uma grande probabilidade da UNITA vir a ser liderada pelo José Pedro Katiungo, caso o plano venha a surtir efeito, na medida em que o mesmo, em um grupo bem identificado, tenham sido preparados para entrar em cena a partir da tomada de posse do governo liderado por ele, o MPLA, caso vença as eleições. Portanto, depois das declarações, né, de Gil Martins, responsável pela área eleitoral do MPLA, não nos restam dúvidas de que as nossas fontes estavam certas e não passou muito tempo para que o regime revelasse a sua agenda pós-eleições contra Adalberto Costa Júnior e seus pares, sendo que no ano de 2021 o Bureau Político fez sair um comunicado que dizia que Adalberto Costa Júnior estava por um fio. E o que veio a seguir foi a anulação do 13º Congresso que o elegeu como presidente da UNITA. E agora, ouvir o Gil Martins a dizer que Adalberto Costa Júnior é um líder a prazo, tendo em conta a experiência de 2021 e das informações que temos, podemos crer que e concluir que vem uma avalanche de dimensão
incalculável que fará estrago à UNITA e a consequentemente destituição de Alberto Costa Júnior da presidência do Galo Negro. Contudo, os próximos 5 anos, caso o MPLA vença, não serão fáceis para qualquer político ou individualidade que tente contra o regime, pois as últimas declarações de ameaças feitas pelo general Francisco Furtado, João Martins e o próprio presidente João Lourenço aos adversários servem de marômetro para medir a tamanha turbulência política que se avizinha depois das eleições do mês do ano em curso. Por Oswaldo Chingombe, sociólogo independente e comunicador, analista político. Salute, né, família? Família, é basicamente isso, mas isso, né, são falácias. Não pode, o povo tá cansado. Vocês também lembram do processo de anulação, né, que elegeu Adalberto Costa Júnior? Sim, possível que sim. Ou melhor, sei que muitos lembram. Ora, um dos pontos apresentados pelo grupo que impugnou o 13º Congresso era a questão da dupla nacionalidade de Adalberto Costa Júnior. E na altura nós tínhamos a informação que era o presidente João Lourenço, usando das instituições do Estado, que estava por detrás disto tudo, e fizemos questão de denunciar, mas muita gente duvidou e dizia que João Lourenço não era capaz disto. Porém, como dizia um sábio, o tempo é o único fenômeno na face da Terra que dá resposta às quais o ser humano não consegue dar. Isto é, o tempo passou e mostrou de facto que era, na verdade, o presidente do MPLA, o candidato a presidente da República, João Lourenço, que esteve por detrás de todas as cabalas contra o líder da UNITA. E por ironia do destino, foi o próprio João Lourenço que se demarcou, né, no ato político de massas realizado no Quando Cubango, quando falou sobre a dupla nacionalidade de Adalberto Costa Júnior e usou isto como uma das razões para não votar na UNITA. É engraçado, na verdade, num país sério, isto é mais do que suficiente para não votar em João Lourenço e no MPLA, pois usaram fundos públicos e funcionários públicos do Tribunal Constitucional para atingir um indivíduo em vista à satisfação dos seus egos e a suposta manutenção do poder em detrimento da realização dos anseios da coletividade. A cada discurso, a cada ação e cada reação do presidente João Lourenço transforma-se na prova do crime que provam que foi ele o ator moral de tudo e mais alguma coisa que acontecera com Adalberto Costa Júnior e a UNITA desde 2019 até os dias de hoje, o que nos leva a concluir que o presidente João Lourenço é um perigo para a reconciliação e unidade nacional. Outro sim é que o presidente João Lourenço, né, quando diz que hoje pode candidatar-se aqui, amanhã em Portugal, estava a falar por experiência própria, já que tem um ministro de Estado e chefe da Casa Militar, Francisco Furtado, que chegou a candidatar-se à presidência da República de Cabo Verde, sua terra natal. Portanto, João Lourenço vai mostrando quem ele foi ao longo destes 5 anos do seu mandato, mas na verdade o MPLA não devia permitir que João Lourenço falasse sobre o tema da dupla nacionalidade, seja lá de quem for, ao passo de que, à exceção da base, o MPLA foi fundado e dominado por portugueses, cabo-verdianos, santomenses, catangueses, congoleses e atualmente libaneses, donos do projeto Boa Vida, e chineses, donos do CIF, né, que construíram centralidade do Quilamba. Então deviam ter vergonha na medida em que o próprio João Lourenço é congolês, ou melhor, nascido no Congo e registrado como angolano na província de Benguela. Por Oswaldo Chingombe, mais uma vez, é basicamente isso. Só cai nessas calabas quem é burro, e nós, a juventude angolana, que não pode falhar, estamos ligados nessa situação toda. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Já se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comenta para que saber notícia. Você não saber para nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender finalizações, para aprender finalizações continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia está na descrição do nosso vídeo. Quer saber que é muito importante. Tamo junto, tamo lá no próximo vídeo. MSTV, a TV que chega a você, a TV que não vai jogar uma semana aqui.